esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, Padre Wagner, reitor zeloso deste santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, queridos irmãos, pequena assembleia aqui presente, mas vocês a quem a palavra de Deus alcança, e eu como servo desta palavra quero fazê-la ecoar até teu coração. A leitura que escutamos, a primeira leitura do profeta Malaquias, o profeta Malaquias insiste muito sobre a purificação do templo. Em Israel se esperava o Messias, este Salvador, esse que iria intervir nestes sofrimentos do povo. E essa expectativa, o horizonte dela tinha 3 figuras que a Escritura permitia esperar. Uma, antes de tudo, é a figura do rei, o filho de Davi, aquele que viria para expulsar os inimigos e que traria novamente aquele tempo de bonança, eventualmente do próprio tempo do rei Davi. Então essa figura real, um rei, cantado nos Salmos, proclamado no Novo Testamento, pensemos dos lábios de Bartimeu o cego, diz: tem piedade de mim, filho de Davi. Jesus foi visto como cumprimento desta profecia messiânica. Mas no horizonte também tínhamos um texto precioso do Deuteronômio, onde o próprio Moisés diria que depois de mim, o Senhor vai suscitar um profeta. E este profeta como eu. Então esta figura profética, ela também era esperada. O Messias como aquele que teria uma palavra forte, uma palavra clara, a palavra de Deus traria. Haja vista quando Jesus faz os seus milagres, perguntam: és tu profeta? És tu profeta? Porque esse era também um horizonte messiânico. A espera do homem livre, o profeta é este homem que não tem rabo preso. A soberana vontade de Deus é a única coisa que manda nele. Este era um outro horizonte de expectativa. Mas também baseado num texto como esse de hoje, onde este anjo do Senhor, ele vem para purificar os filhos de Levi, iria instaurar um sacrifício puro, agradável a Deus, apareceu então no horizonte onde o Messias seria um sumo sacerdote, um grande sacerdote. No Novo Testamento nós temos um belo texto que é a carta aos Hebreus, toda ela é dedicada a fazer a leitura de Jesus como o sumo sacerdote, este grande mediador entre nós e Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, essas três expectativas, se pode dizer, sintetizadas em uma só, elas se cumprem em Jesus. Ele é este grande rei que veio, mas como dirá ele, o meu reino não é daqui. Ele é o grande profeta, o homem livre da palavra de Deus, o mediador entre nós e Deus, e ele é aquele que purifica
e nos permite oferecer a vítima pura e santa, porque em cada Eucaristia nós não fazemos outro sacrifício, nós fazemos um memorial da sua oferta. Ele é o sumo sacerdote, é ele que preside a missa, é ele que na pessoa dos seus servos continua a nos santificar. Mas este texto do profeta Malaquias tem um horizonte, digamos, mais amplo, porque nele tocam duas figuras, a figura daquele que prepararia, do precursor, e ao mesmo tempo a figura do Messias, este que viria. O precursor diz que Elias esperaria Elias que viria. É sugestivo que os judeus, ainda os judeus ortodoxos, na sua ceia pascal, eles deixam uma sede, um lugar vazio. É a cadeira de Elias. Porque uma vez que ela fosse ocupada, então, era o prelúdio dos tempos novos. Ele estaria abrindo as portas para a chegada, então, dos tempos novos, do Messias, que ele traria este tempo extraordinário. Então, esse nosso texto fala de Elias. E esta expectativa que tinha no coração dos contemporâneos de Jesus, Jesus dirá, ela se cumpriu. Se cumpriu em quem? Em João Batista. Diz, Elias já veio e vocês o trataram como trataram. E os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Obviamente, longe de ser uma reencarnação, estamos falando da missão. A missão de Elias, ela se cumpriu em João Batista. Aquela missão de preparar a chegada do Messias, ela se cumpriu. Então, eis que as portas, estamos aí hoje na iminência já de celebrar o Santo Natal, esta figura de Elias, e no Novo Testamento, esse belo texto que hoje escutamos, nos abre então diante desta figura de João Batista. João Batista é uma figura que nos toca a nós, mas gostaria de trazer alguns elementos, até assim diríamos um pouco na área da psicologia, um pouco da fenomenologia do ser humano. Pensem vocês, João Batista é filho de um casal de anciãos, a mãe era estéril. Quando é anunciado que nasceria esse filho, o pai nem sequer acredita que seja possível. Ele fez a contagem do tanto de anos que tinha, viu a circunstância e falou, não dá, não damos conta de cumprir o que você está nos dizendo. Gabriel diz, eu sou Gabriel, eu estou sempre diante de Deus, estou trazendo para você uma palavra de Deus. E de fato Isabel fica grávida. Hoje encontramos este menino nascido e diante dele, ou ao redor dele, diz que todos os vizinhos e familiares, um monte de gente se interessou em querer dar nome para o menino, queria dar nome de Zacarias. São aquelas pessoas que se intrometem na vida dos outros. São aqueles que chegam, mas gostaria de pensar aqui um aspecto importante para nós. Todos nós, quando nascemos, temos um contexto, temos diante de nós aqui um pequenino, como depende dos pais, do ambiente, das pessoas, que seriedade, que responsabilidade. E esse tanto de gente em torno aqui querem dar o nome de Zacarias ao menino. Por quê? Porque o pai é Zacarias, e é assim que deveria ser. Isabel diz, João é o seu nome. Como é importante ter pessoas sábias em torno a nós. Por graça, hoje tenho também a minha mamãe, a dona Lira, que está na Assembleia aqui também conosco. Como é importante ter pessoas sábias que nos ajudem ao longo da vida. Mas atenção, nenhum de nós está dispensado de, na história da vida, fazer a sua síntese, fazer o seu caminho. João Batista nasce desses pais anciãos, nasce com uma missão já dura de fazer, porque, pensem vocês, ele tinha como atrás de si a profecia de Malaquias, que dizia que este Elias, esse que viria preparar o caminho do Messias, teria como missão de anunciar alguém que viria como a barrela da lavadeira. Seria como aquele elemento que é usado para fundir o metal. Ele teria que anunciar que o Messias teria duro. Não é assim que o profeta João Batista anuncia? Que Jesus, que o Messias estava com a pá na mão, o machado estava na raiz. Ou seja, esse menino lhe foi introjetado também elementos desta missão. Ele terá que fazer também o seu caminho. Sugestivo que nós vamos encontrar João Batista mandando perguntar a Jesus, és tu o Messias?
porque aquele que eu percebo, o que eu anunciei, parece confrontar, não encontrar digamos, bom encontro, não adequa com aquilo que estou vendo. Jesus não só não tem o machado na raiz, mas diz, deixa mais um ano. Ele tem notícias de que ele está sentando com pecadores, está comendo com cobradores de impostos. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje este menino recebe o nome da sua mãe, Yohaná. Yohaná. Deus é misericordioso, Deus usa de misericórdia. Isabel, porque o anjo já tinha dito isso a Zacarias, ela é porta-voz de uma marca extraordinária na vida deste menino. Embora ele tenha sido um profeta duro, comendo gafanhoto e mel silvestre, vivendo no deserto, mas ele era aquele que tinha espaço, abertura para novas sínteses, para rever a sua vida e para colocar-se diante de Jesus e perguntar, és tu? Jesus fala com seus discípulos, estando ele preso, vá dizer a João o que está acontecendo. Os cegos estão... Este advento dá a mim e a você a chance de nos colocar diante deste homem extraordinário, João Batista, que teve a missão de apontar o Messias e saber que também nós devemos fazer um caminho. Também nós devemos fazer nossas sínteses, nossos ajustes existenciais, porque eventualmente nem tudo dentro de nós está de acordo com o Evangelho. Isso é extraordinário, essa experiência. Aquilo que recebemos dos pais, nós como adultos, saber que eu tenho que dar um passo e tenho que me permitir que eu tenho que dar um passo. Tenho que dar um passo além deles, porque eu recebi o que meus pais me deram. Se eu ficar no limite deles, eu estou dizendo para eles que eles não cumpriram bem a missão. Então, se o pai e a mãe cumpriu bem a missão, se Zacarias e Isabel cumpriu bem a missão, João Batista tem que ir adiante, eu também e você. Por isso, não se entende se na vida nós ficarmos estagnados, se ficarmos parados. Não, caminhemos. Vamos adiante, descobrindo coisas novas, novas sínteses, experiências novas, aprendendo com pessoas, mas também sempre atentos a que o filtro, atenção, o filtro o Criador colocou dentro de você. É você com teus aparatos interiores que você faz processa aquilo que é dado de fora. Não deixe ninguém dizer para você, é assim. Os vizinhos e familiares de João Batista estavam dizendo, tem que ser Zacarias, tem que ser assim. Não tem que ser assim, tem que ser aquilo que você, diante de Deus, com verdade, com a tua consciência, você vai arrumando. Peço para mim e para vocês a graça, então, de neste itinerário já aí, contemplando as graças natalinas, possamos aprender desses personagens. Hoje, Elias que prepara, hoje de João Batista e contemplando este Messias que vem. Quem é ele? Ele é muito mais do que a expectativa. Ele é mais do que qualquer rei que poderia ver, mais do que qualquer profeta que pudéssemos esperar, mais do que qualquer sumo sacerdote. Ele é o Filho eterno de Deus, que vai acender uma luz na nossa história e que ninguém mais vai apagar. E todos os que quiserem aproximar-se com a sua candela e receber desta luz, poderá fazê-lo. Que a Virgem Maria, a mãe grávida, que espera proximamente o seu filho, interceda por nós. Amém.